Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. Professor Fábio Galo, professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especialista em finanças pessoais. Hoje ele vai falar aqui de um assunto que eu acho que muita gente não conhece, não. Ele vai trazer detalhes sobre a indústria dos fundos, explicar pra gente uma das classes dos fundos de índices, que é chamada de apostas contrárias. Bom dia, professor Fábio Galo. Olá, bom dia. Você já ouviu falar em aposta contrária na indústria de fundos? A indústria de fundos desempenha um papel muito importante na alocação eficiente de recursos, de gestão de risco, democratização do acesso mesmo aos mercados financeiros, assim colaborando com a promoção do crescimento econômico. Em 2022, o volume de ativos totais em gestão foi pelos fundos, de investimentos, por essa indústria, foi de 115 trilhões de dólares. Dentre várias classes de fundos, os fundos de investimentos em índice de mercado, os chamados ETFs, que são Exchange Trade Fund, é um fundo de índices, eu já vou explicar melhor. Isso tem ganhado destaque, particularmente essa indústria aí. E é um tipo de investimento que tem como objetivo replicar uma carteira obviamente, a rentabilidade de ter determinado índice de referência. Por exemplo, o Ibovespa aqui no Brasil, ou o Standard Poor's 500 nos Estados Unidos, ou seja, você compra um ETF, que é um fundo de fundos, fundo de investimento em índice de mercado, e você aplica o seu dinheiro, na verdade, num conjunto de ativos, de ações, de títulos, de commodities, de outros, sem a necessidade de comprar cada um desses ativos em particular e tentar diversificar. Esse fundo já é automaticamente diversificado. Os ETFs têm alta liquidez, transparência, baixos custos em comparação com outros tipos de fundos. Eles são negociados em bolsas como se fosse uma única ação. Em vez de você, por exemplo, comprar uma ação na bolsa, você vai lá e compra um ETF, um fundo de índices, como eu falei. Mas, veja bem, como todo ativo de renda variável, ele apresenta risco de mercado e deve ser selecionado com muito cuidado, com muito critério. Segundo o site Statista, em 2022, os ETFs mantinham sob gestão mais de quase 10 trilhões de dólares. São mais de 8.700 fundos registrados no mundo. Essa classe de fundos traz algumas possibilidades de investimento interessantes, como fazer a aposta contrária. É uma classe especial de ETFs, chamados de ETFs inversos, que são projetados para se mover na direção inversa de um índice que ele está rastreando. São ativos financeiros complexos, porque envolve a utilização de instrumentos financeiros derivativos, como contratos futuros, swaps, opções, para criar uma posição que seja inversamente correlacionada ao índice de referência. Por exemplo, se um ETF inverso estiver vinculado ao Ibovespa, se o índice Ibovespa cair, o ETF vai subir e você vai ter retorno positivo, vai trazer um retorno positivo para o investidor. Comprar um ETF inverso só pode ocorrer dentro de uma estratégia bem definida. Assim, é dedicado para investidores agressivos. Geralmente, é usado para especulação no curto prazo, conhecidos como apostas ao contrário, porque são usados por aqueles que têm uma visão oposta ao do consenso de mercado e que acreditam que determinado setor ou índice vai estar sobrevalorizado e vai sofrer um revés, brevemente. Mas é um ativo que pode ser usado como proteção, como hedging, por investidores que estão preocupados com a possível queda de um mercado em particular. Devido a esses riscos, os ETFs inversos geralmente não são recomendados para investidores iniciantes. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque é importante na evolução dos mercados, eu diria até essencial, que os investidores conheçam ativos mais sofisticados, com a possibilidade de obter um bom retorno e com um risco tolerável. Ok? Então é isso aí por hoje. Até a próxima, até a semana que vem. É isso, professor Fábio Galo, risco tolerável gostamos, né? É um risco grande. E hoje foi avançada aí a coluna do professor Fábio Galo. Agora deixa eu só falar uma coisa interessante, saiu um dado do Banco Central esses dias,
mostrando que o número de brasileiros, na verdade, o valor investido por brasileiros fora do país em renda fixa, porque quando você pensar, vou investir fora do país, muita gente vai lá para a questão de bolsa, ações, mas em renda fixa mesmo, triplicou nesse ano em relação ao ano passado. E sabe por que isso? Além da facilidade que você tem hoje, muito mais corretoras que facilmente você faz ali no aplicativo e tudo, é por causa dos juros, né? Sim, Nos Estados dúvida, Unidos, juros altos por lá. Então, são mais de 9 bilhões de reais investidos por brasileiros fora do Brasil. 6h34.